Era só para ter uma coisa. Boa tarde a todos. Começo por saudar as pessoas aqui presentes, infelizmente ainda poucas devido às restrições impostas pela pandemia, e todos aqueles que me seguem pelo Zoom e pelo Facebook do Museu de Lisboa. E a doutora Fernanda Rolo, minha companheira de mesa, bem-vindos a mais esta sessão do ciclo de conferências organizado em torno do quadro A Leitura do pintor Abel Manta. Em nome da Fundação Francisco Pinto Valente, gostaria de reiterar os meus agradecimentos ao Museu de Lisboa, aqui representado pela doutora Joana Sousa Monteiro, pela forma como prontamente aderiram e concretizaram a ideia da Fundação de organizar um ciclo de conferências em torno das personagens retratadas no quadro. Levado pelos herdeiros de Francisco Pinto Valente à Câmara Municipal de Lisboa em 83 e integrado no circuito expositivo do museu. Uma palavra de agradecimento muito especial à equipa que montou a exposição e que produziu a magnífica brochura sobre o quadro, nomeadamente o Dr. Paulo Fernandes e a doutora Margarida Almeida Bastos. Recordo que a sessão inaugural deste ciclo de conferências, assinalando a colocação de novo em exposição do quadro, contou com a presença como orador do Dr. Carlos Monjardim, neto mais velho de Francisco Pinto Valente. O ciclo prosseguiu com uma conferência do Dr. António Barros Veloso sobre o contributo de Francisco Pinto Valente para a história da medicina em Portugal, a que seguiu a invocação de uma figura central do quadro, a do escritor Aquilino Ribeiro, feita pelo seu neto Aquilino Ribeiro Machado. Na última sessão, realizada na semana passada, o professor João Manuel Caraça falou sobre os laços de amizade entre Francisco Pinto Valente e seu pai, Bento Jesus Caraça, matemático e figura maior da cultura portuguesa, que, embora não estando representado no quadro, pois já tinha falecido quando este foi pintado, ele faleceu em 48, com apenas 47 anos de idade, e o quadro é de 1955, era também membro assíduo da tertúlia do consultório. Gostaria de lembrar que quem não teve a oportunidade de assistir a estas sessões poderá aceder às respectivas gravações através do Facebook do Museu de Lisboa e futuramente através do site da Fundação. A sessão de hoje, Enquadramento Histórico de uma Pintura, Lisboa na década de 50 do século XX, está a cargo da professora Fernanda Rolo, membro do Conselho Consultivo da Fundação Francisco Pinto Valente, a quem muito agradeço ter aceitado o convite para estar hoje connosco e toda a colaboração que tem dado à Fundação. A doutora Fernanda Rolo licenciou-se em História da Arte na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde realizou um mestrado em História dos séculos XIX e XX, o doutoramento em História Económica e Social Contemporânea e a agregação em História na especialidade de História Contemporânea, e onde é professora associada com a agregação do Departamento de História. É investigadora de História, Territórios e Comunidades na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. É membro, entre outros, do Conselho de Administração da Fundação Mário Soares e Maria Barroso, do Conselho Consultivo do Programa Gulbenkian de Língua e Cultura Portuguesas, da Rede Portuguesa de História Ambiental, do Conselho Geral da Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial e da Sociedade Internacional para os Estudos da Primeira Guerra Mundial. Foi vogal executiva da Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República, membro fundador da Associação Portuguesa de História das Relações Internacionais, membro da Associação Portuguesa de História Económica e Social e coordenadora da Escola Doutoral Pedro Espanha. Tem como áreas de investigação a história de Portugal no século XX, a participação de Portugal nos movimentos de cooperação económica europeia, a história económica, da engenharia e da inovação. Tem coordenado inúmeros projetos de investigação no campo da história económica, da ciência, da engenharia e da inovação. Exerceu entre novembro de 2015 e outubro de 2018 as funções de Secretário de Estado da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Agradecido mais uma vez à doutora Fernanda Rolo a sua participação neste ciclo de conferências. Passava-lhe então a palavra. Obrigado. Então, muito obrigada, cumprimentar os mestres todos, muito obrigada pela apresentação.
cumprimentar todos os elementos da Fundação Francisco Filipe Valente. Eu tenho uma imensa honra em pertencer e poder colaborar, tanto quanto eu puder nesta iniciativa. Acho que é de uma extraordinária importância e relevância, e o trabalho que têm feito, devido também a um empenho pessoal muito óbvio dos familiares de Filipe Valente, é um exemplo e é muito inspirador para todos nós. Infelizmente, em Portugal não temos tanto estas práticas de respeito e de valorização de tudo isto, e é muito bom que aconteça. Muito obrigada, também como cidadã, como investigadora, enfim, como cientista também. É um grato prazer. Também um enorme prazer é estar aqui no Museu da Cidade, que é um museu que eu gosto muito. Vejo agora também em permanente renovação e é muito bom, de facto, esta cumplicidade. A direção agora também da doutora Joana Sousa Monteiro está-nos todos a entusiasmar, todos e toda esta equipa, e esta iniciativa e generosidade também de abrir o museu a estas conferências é muito bom para todos nós, e por isso, para mim é uma inspiração também estar aqui e enfim, espero corresponder. Aquilo que me desafiaram foi para falar um pouco de Lisboa, enfim, desta cidade fantástica que nós vivemos na década de 50 do século XX. Tentá-lo é fazer. Nós temos 1 hora e para tentar reservar alguns minutos para alguns comentários, para completarem aquilo que eu disser. Enfim, mas em quaisquer circunstâncias peço que não hesitem em interpelar, acrescentar, com imenso gosto. Bom, eu tentei fazer aqui uma síntese, convocando assim alguns tópicos, alguns mais expectáveis, outros menos, mas que no seu conjunto acredito que podem ajudar a caracterizar o que era esta cidade dos anos 50. Não resisto a dizer que nós temos eu tenho um programa há muitos anos, esta parte chamada Memória para Todos. Fazemos entrevistas sistematicamente às pessoas que vivem esta cidade. Um dos projetos desse programa, nem tinha posto aqui, mas enfim, um dos projetos deste programa chama-se precisamente Memórias das Avenidas. E é incrível aquilo que nós aprendemos com as pessoas, com aquilo que têm para nos contar, e por isso também gostava de prestar esse testemunho e agradecer a essas pessoas, porque para além dos arquivos, para além das leituras, para além de tanta coisa, o sentimento, a afetividade, aquilo que nos transmite um testemunho oral é completamente diferente e tem a ver com este sentido também de responsabilidade cultural e social, para que há pouco fazia referência, que a Fundação Francisco Filipe Valente também nos inspira. E, de facto, o que eu tentei foi reunir aqui também um conjunto de tópicos que nos ajudem, no fundo, a tentar, não imaginar, tentar reconstituir um pouco o que era a cidade nestes anos 50, quais as grandes mudanças, as grandes tensões, sendo que, evidentemente, se as pessoas visitarem o museu, vão ficar a saber muito mais do que eu, enfim, pretendo comunicar. Estão aqui alguns tópicos que eu então enunciei para tentar percorrer neste espaço de tempo, sendo que, evidentemente, o primeiro tem a ver com o pós-guerra. Não é possível imaginar, pensar, ter possibilidades de interpretar a cidade nos anos 50 sem perceber como ela saiu. A guerra, eu não consigo tirar o som. A guerra transformou bastante o nosso país, a sua posição de neutralidade não protegeu disso, e o contexto urbano e a cidade de Lisboa sofreu muitas influências distintas, não é? Desde as dificuldades vividas durante a guerra, que aliás se traduziram também numa série de equipamentos, como sabemos, mas a vida foi difícil na cidade de Lisboa, viveu-se muita miséria, como no nosso país, viveram-se muitas tensões sociais e claro que se viveu o espírito também do combate, da beligerância que estava em causa, da luta das democracias contra os autoritarismos e, enfim, Portugal era um autoritarismo e, portanto, as tensões são múltiplas, elas existem no seio da cidade de Lisboa, enfim, as esferas governativas, as cidades, as casas comuns, os cotidianos das pessoas são profundamente atravessados pela Segunda Guerra Mundial e por isso
Se no resto do mundo assim foi, em Portugal também foi. Há um antes e um depois da Segunda Guerra Mundial, e é esse ciclo que desenha, digamos assim, a cidade nos anos 50, 60, diria mesmo em boa parte até ao 25 de Abril, e muitas das tensões que nós vamos encontrar aqui vão de resto acentuando-se com algumas mudanças até à Revolução de Abril, como procurarei também partilhar, embora confine a minha abordagem até ao início da década de 60. E, portanto, a primeira coisa que temos que contar é evocar este fim de guerra. E reparem, são as tensões no sentido de uma modernização que, afinal de contas, não acontece, porque, embora os propósitos da industrialização promovidos durante a Segunda Guerra Mundial, ela acaba por não ter o desfecho tão eficaz quanto se desejava, são os reacertos de um regime que viveu a sua primeira grande crise, uma crise profunda, uma crise que, inclusive, ameaçou pôr em causa o próprio regime. Não podemos esquecer isso. É uma crise brutal que tem uma influência muito grande no plano social, no plano económico, no plano cultural, mas também um impacto forte no regime que acaba por conseguir prevalecer, por conseguir manter-se no poder, não sem muitos dissabores, quer para o próprio regime, quer evidentemente para aqueles que se lhe opõem. E entre aqueles que se lhe opõem, vemos também neste final de guerra surgir uma oposição, afirmar-se uma oposição que, enfim, genericamente designamos de oposição democrática, que, aliás, influencia e cria aqui um ambiente onde vamos sentir a presença também de muitos destes elementos que estão associados à leitura. Este ambiente é fundamental por várias razões. Em primeiro lugar, dentro do próprio regime, percebemos que se vão desenhando aqui também divergências na condução do país que têm desfechos importantes, onde, no fundo, e Salazar acaba já não por controlar e fazer o governo que ele queria autonomamente, mas por ter que criar aqui também estes ajustes e estes equilíbrios, entre uma facção, digamos assim, tendencialmente mais modernizante e progressista, que acabará por ter, durante estes anos, enfim, a chefia informal de Marcelo Caetano, que depois ascenderá ao poder, em oposição com um setor, uma ala bastante mais conservadora, enfim, ultramontana, que, no fundo, protagonizada sobretudo por Santos Costa, e a partir deste final da guerra nós temos sempre estas tendências dentro do regime. Portanto, um país que não atravessou a guerra sem grandes dificuldades, não obstante um enriquecimento muito grande, que todos conhecemos, com o ouro alemão, com as transações, etc., mas que não se transformou de facto economicamente. Um contexto político que, enquanto regime, se vê pela primeira vez confrontado com as suas próprias limitações e que acaba por sobreviver num mundo em que, afinal de contas, a vitória pertenceu às democracias, mas este regime autoritário consegue sobreviver até em algumas conjunturas por causa também das concessões que proporcionou durante a guerra, a que foi obrigado, diga-se de passagem, e uma oposição que se vai afirmando e que vai, evidentemente, consolidar-se, crescer, ampliar-se, embora tendo que reafirmar os seus contextos de resistência, porque foi sendo sucessivamente decepada. E, portanto, é este o país que nós temos, um país que também veremos vai ter que começar a lidar com a realidade internacional de outra forma. Note-se que logo a seguir à guerra Portugal não é aceito nas Nações Unidas, antes pelo contrário, ele pede a admissão, a sua admissão é vetada pela União Soviética, o que foi muito humilhante, de resto, para o Dr. Oliveira Salazar, alegando precisamente a cumplicidade do regime relativamente ao eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Não obstante, Portugal consegue, é bem sucedido no sentido da cooperação ou da integração ou de um certo grau de internacionalização com outras esferas, que acaba por ocorrer num cenário de Guerra Fria, não é? Um dos episódios mais célebres, porque é também dos primeiros, ocorre logo com a questão do Plano Marshall, que Portugal pede, quer dizer, rejeita a componente financeira, mas faz parte de todos os mecanismos do auxílio Marshall, não é? E aqui muito perturbado inicialmente pelas questões do ouro alemão, pelas questões da base aérea, das bases militares nos Açores, mas depois o regime de facto não resiste, não é? Não aguenta, não obstante o grande enriquecimento,
e acaba por solicitar esse auxílio financeiro, que também acompanhado de um auxílio técnico acabou por ser fundamental para superar este período do pós-guerra, que teve uma crise também muito forte, como aliás aconteceu nos outros países. Cá em Portugal, com alguns factos curiosos, é que pela primeira vez as ditas finanças sagradas do Dr. Oliveira Salazar acabam por entrar num cenário de degradação e assistimos a algum componente de déficit orçamental rapidamente corrigidos, o que significou que, mesmo havendo um sentido de modernização que alguns recordarão, e já lá vamos, durante a guerra, com a tentativa de lançamento de uma política de modernização nas obras, sobretudo no campo da eletrificação e da industrialização, boa parte disso acaba por ter aqui um volte-face e então entramos novamente aqui durante algum tempo numa perspectiva um bocadinho mais conservadora. Para terem a noção, num dos relatórios que nós apresentamos precisamente no plano europeu nesta altura, estamos em 1950, não é? Quer dizer, já havia bomba atómica, os Estados Unidos estavam a trabalhar a sério a investigação de fronteira, a Big Science estava a dar os seus passos gigantes, o mundo estava a entrar no início dos 30 anos dourados e neste contexto o que o nosso programa diz é: nós somos um país agrário, portanto, se acham que vamos mudar isso, sosseguem que não. E essa é uma das grandes coisas que é preciso ter em consideração neste pós-guerra. Somos ainda um país, evidentemente, com cenários de atraso muito evidentes, mas não são só esses cenários de atraso. É um país que nestes anos, até quase ao final da década de 50, hesita e não assume uma política de modernização. Reparem o contraste com os países europeus. Reparem o contraste, não é? Com aquilo que está, parece que estamos contra o próprio curso da história, mas isso não quer dizer que Portugal não se tenha inevitavelmente, inexoravelmente, a contragosto, sem a sua vontade, a ter que se envolver nestes mecanismos de cooperação e fê-lo com o Plano Marshall, falo lá com a NATO e virá a fazê-lo aqui com a NATO, aqui a reunião do Conselho Atlântico, e virá a fazê-lo pouco tempo depois, no final da década que estamos a estudar, com a sua adesão à EFTA também. Portanto, não esqueçamos, é este o cenário também no plano internacional, de um país que acaba por sobreviver neste contexto de Guerra Fria. Enfim, na prática, os aliados acabam também por permiti-lo e um país que também teve aqui algum esforço no sentido de se recompor politicamente. Recompor politicamente num tempo de mudanças que se sentem na cidade, quer dizer, esta lógica autárcica, conservadora, todavia é extraordinariamente premiada, não é? Isso é interessante ver como mesmo dentro da cidade, e tenderá a acentuar-se nos anos 50 e 60, as tensões de mudança vão no fundo afirmar-se e vão conseguir penetrar por um lado pelo outro. Via oposição, via as grandes transformações culturais, de facto, as fronteiras, de alguma maneira, têm aqui alguns esbatimentos, e a própria cidade, que entra também em transformação com as suas obras públicas. Não esqueçamos que é precisamente neste final da década de 40, não é? A entrar na década de 50, que no fundo nós fechamos um ciclo, não é? E estas construções, esta dinâmica fica à disposição da década de 50, que aliás conhecerá muitos debates internos interessantes com a afirmação dos novos arquitetos, das novas tendências, essas tensões culturais que também encontramos no fundo em tantos homens próximos da leitura, até na reconfiguração não só da malha urbana, mas das próprias casas, não é? De facto, ou seja, o que eu quero dizer é que, embora este país aparentemente imutável, e imutável na sua ortodoxia política, autoritária, etc., as frentes de mudança são grandes e os mecanismos de penetração vão acontecendo. E a resistência vai acontecendo, não é? Que existe evidentemente o Júlio Pomar, e a fechar também aquelas tensões, evidentemente, a herança da candidatura de Norton de Matos, este MUD, Norton de Matos, a oposição começa a reconstruir-se e, sobretudo, entram em cena novas gerações, novos protagonistas. Evidentemente que o mais célebre acaba por depois se afirmar como sendo Mário Soares, mas até lá ainda temos aqui um caminho muito grande a percorrer. Por outro lado, este é o tal país que lá
com muitas resistências, acaba por entrar também num ciclo de modernização e de crescimento económico. Não diria tanto desenvolvimento, mas reparem, nós também nesta segunda metade do século XX, e a década de 50 é absolutamente determinante a esse nível, começa a registar-se um nível de crescimento e de desenvolvimento no nosso país verdadeiramente impressionante, sobretudo nas esferas que são assumidas, consentidas pelo próprio regime. Mesmo a contragosto, a lei de eletrificação do país foi aprovada, nós esquecemos que o foi a contragosto de muitos. Foi uma dificuldade para ela ser aprovada na Assembleia Nacional, como se eletrificar o país fosse assim uma coisa tão difícil, mas era na medida em que significava a promoção da industrialização pela proposta de Ferreira Dias, e isso incomodava a facção mais conservadora, não é? E, portanto, este debate entre agraristas e industrialistas, não é? Contrastante com os outros países europeus que tinham feito a sua revolução industrial há mais de um século, subsiste em Portugal até ao final da década de 50. Este é o nosso país, não é? Quer dizer, não obstante, as hidroelétricas lá vão avançando com resistências, todos nós, enfim, temos presente a inauguração da barragem de Castelo de Bode e como a partir daqui, lá está ali o Dr. Oliveira Salazar e à sua direita o Dr. Marcelo Caetano, e como sabemos, a partir daqui inauguramos um ciclo de, enfim, de construção de barragens pelos nossos rios, a par, então, de algumas dinâmicas de industrialização. Aqui as distinções são muito interessantes durante a década de 50, porque, como eu vos disse, o debate entre industrialistas e não industrialistas está ativo. Okay? A força, sobretudo de algum lobby agrário, continua a ter uma preponderância muito grande na resistência a algumas iniciativas, mesmo de modernização agrícola, no plano da Assembleia Nacional. E, todavia, não tendo ainda e tendo rejeitado uma política efetivamente industrializante, o setor industrial vai ultrapassar pela primeira vez em Portugal, em 1953-54, enfim, com isto também presto um bocadinho de homenagem a um dos colegas que morreu esta semana, que fez imensa impressão, o professor Pedro Leins. Foi enfim, eu normalmente até uso os indicadores deles na identificação desta ultrapassagem, é uma grande perda para todos nós, mas é de facto a partir de 53, 54 que, não obstante, o tecido industrial português dá a volta e, em termos de contribuição para o PIB e de população industrial, nós temos mais indústria do que agricultura, um século depois da maior parte dos outros países. Mas não se pense que estamos aqui a fazer uma indústria muito diversificada, pelo contrário, nós continuamos a ter condicionamento industrial, e um outro dado curioso para vermos estes contrastes deste país é que, precisamente durante a década de 50, será Ministro da Economia Ulisses Cortês, entre 53 e 58, um mandato muito longo, depois do Castro Fernandes, que era, enfim, um homem muito conservador, para ser simpática, e tendo sucedido ao Ferreira Dias e ao Daniel Barbosa, o Ferreira Dias como secretário de Estado. Durante o mandato de Ulisses Cortês, mais de metade das propostas de novas indústrias ou de alteração e, sobretudo, as mais modernizantes, é chumbado. Okay? Portanto, mesmo nós hoje, quando olhamos para o nosso tecido industrial português, as pessoas esquecem-se, os mais novos, não é que eu seja muito velha, mas esquecem-se que nós tivemos 50 anos de condicionamento industrial, quer dizer, em que tudo aquilo que era mais inovador e potencialmente mais transformador era administrativamente proibido e, sobretudo, se entrasse em contradição com os interesses dos grandes grupos económicos. E, portanto, este é o país que nós temos, e durante esta década de 50 e 60, que é brutal para os outros países, nós durante a década de 50 ainda andamos aqui titubeante. Reparem, a verdade é que nós só vamos efetivamente superar esse combate em 57, quando já com outros protagonistas, onde já temos homens como o Cravinho, como o Silva Lopes, como outros nomes, alguns deles ainda entre nós no desenho do segundo plano de fomento, a Manela Silva, etc., onde se começam a introduzir indicadores de distribuição de rendimento, onde se começa também então a afirmar uma política industrializante nesse final da década de 50. Bom, quanto à nossa cidade, reparem o que é que acontece nesta década de 50 e 60 na nossa cidade de Lisboa. Nunca a cidade cresceu tanto. Bom, ela tinha tido ciclos impressionantes, no final do século XIX foi incrível, o que aconteceu
em termos de densificação da população a viver aqui em Lisboa, a área metropolitana de Lisboa, o peso imenso nas áreas limítrofes, sobretudo a área, evidentemente, a zona a sul do Tejo, e, portanto, esta área metropolitana de Lisboa cresceu muito nessa altura, vai tendo aqui um ritmo de crescimento razoável e depois reparem o que está a acontecer, década de 40, década de 50, década de 60, é brutal a forma como se vai avolumando, digamos assim, esta população na área metropolitana de Lisboa. Significa, evidentemente, a chegada de muita gente à indústria nesta margem sul, mas significa, efetivamente, nessa chegada de gente, condições que não estavam adaptadas numa cidade que nunca teve planeamento e que raras vezes soube antecipar, e que vem também viver em condições absolutamente deploráveis, sobretudo em determinadas regiões da cidade. E, portanto, a densificação desta área metropolitana de Lisboa transforma a cidade, o êxodo rural intensifica-se muitíssimo neste período, em que começa também a engrossar o volume de imigrantes, como sabemos, e que aumentará na década de 60, mas de facto é esta cidade que vai começando a tentar dar algumas respostas. É certo que nós encontramos também já aqui, mas a tentar intervir num território que já tem uma série de condicionalismos, os novos arquitetos, os novos urbanistas, as novas propostas, mas num cenário de grandes tensões, não é? E onde temos também, e eu gostava de salientar isso, uma elite científica e técnica, e temos muitos deles representados no nosso quadro, temos e sempre tivemos, diga-se, uma elite científica muito interessante. Muito poucos, mas atenção, muitos deles internacionalizados e, sobretudo, muitos deles que aqui estão associados a uma geração de médicos que fez a diferença na organização da ciência em Portugal e que eu já retomo. E, de facto, a cidade também vive isso, o país também vive isso. O LMEC é a expressão também disso, entre tantas outras coisas, é apenas um exemplo neste país que não se está a industrializar, só está também então a viver essas lógicas de tensão modernizante e aqui no quadro da cidade, onde uma das grandes novidades é esta, é o metropolitano de Lisboa. Nós agora vivemos com o metropolitano de Lisboa assim como grandes amigos, ou às vezes com algumas adversidades, mas a verdade é que o metropolitano de Lisboa eu acho que concentra, enfim, eu sou suspeita porque eu estudei com algum detalhe e acho extraordinário o que aconteceu, mas achei interessante trazer este exemplo e usá-lo para contar um bocadinho o que era a cidade dos anos 50 por várias razões. Primeiro, o metropolitano de Lisboa teve um século para se construir no nosso país. As primeiras propostas são de 1885, 1888, e como tudo o que acontece vai andando, está para avançar, depois recua, depois avança, depois recua, e é precisamente a seguir à guerra que o Salvação Barreto, o Ferreira Dias e o João Ferreira do Amaral, o pai destes Ferreira do Amaral, num almoço decidem então convencer o Ferreira Dias a criar a empresa do metropolitano de Lisboa e a ver se desta vez se avança com o metropolitano de Lisboa. As peripécias da constituição da sociedade foram uma coisa notável, com Carris, sem Carris, com com espionagem da Carris relativamente ao que o Médio estava a dizer, com um imaginário de crescimento da população de Lisboa que também não correspondia à realidade, enfim, com uma série de peripécias interessantes, com uma sobreposição de linhas e de desenho de linhas que as temos a serem, no fundo, perspectivadas desde esse final do século XIX, mas é uma coisa notável. Bom, a empresa lá é constituída em 47, lá se vai tentando organizar a partir de 47, 49, e retomando essa questão da elite científica, gostava de dizer que nós temos, na construção, no desenho, na construção e no acompanhamento do metropolitano de Lisboa, homens como Guimarães Lobato, entre muitos outros, que tinham uma competência, Luís Farinha, enfim, tantos, Brasão Farinha, tantos, que tinham uma competência científica e técnica incrível e reconhecida internacionalmente. E, portanto, o metropolitano de Lisboa surge nesta cidade, uma cidade muito provinciana, é certo? Surge com um propósito de modernidade, é certo também com um século de atraso, mas paciência, outros tinham feito um século antes, mas outros países também não, e surge com este propósito de transformação da cidade, ligando-se a um plano urbano que afinal era, mas também não era, porque também ia sendo sucessivamente feito
e quando era pensado já estava a ultrapassar não sei quantos anos, como quase todos os nossos planos de urbanização, e finalmente o metropolitano, depois de muitas vicissitudes, lá é aprovado. Bom, entre a aprovação e o início das obras, há a sua distância, também como é tradicional, entre o nosso contexto. As obras começam exatamente no ano 55. E é incrível o que provoca na cidade. A cidade é isto. É esta cidade que vai ficar virada de pernas para o ar. Completamente virada. Quer dizer, eu acho que não, vale a pena ver as imagens. Quer dizer, imaginem o que é, porque tudo isto era construído a céu aberto. Era a notícia principal, foi a notícia principal da cidade durante anos a fio. Quer dizer, só foi inaugurada em 59. Claro que só foi inaugurado o metrinho, como se dizia a brincar, não é? O centímetro ao metrinho. Mas atenção, porque aquilo que é feito é de grande interesse técnico, científico, esventrou a cidade toda e suscitou as maiores polémicas que existem. Uma das polémicas mais interessantes, isto é na inauguração, lá está, uma das polémicas mais interessantes que causou foi precisamente provocada pelo Diário Popular, sob o título Salve-se a Avenida. Bom, a quantidade de colunistas que entrou no Salve-se a Avenida da Liberdade, evidentemente, era por causa do abate das palmeiras, das árvores, por causa da mudança das estátuas, das nossas estátuas. Bom, se aquilo efetivamente ia ser bom para a cidade, se não ia ser bom para a cidade, o que isto mobiliza foram dezenas de artigos na imprensa. Luís Lupi, Raulino, o Adriano Guzmão, o Branquinho da Fonseca, enfim, o Cristino da Silva, o Ortigão Ramos, o Ferreira de Castro, são os colunistas deste debate do Salve-se à Avenida. A extensão que isto teve foi uma coisa incrível. O próprio Aquilino Ribeiro, que aqui temos. O Aquilino Ribeiro falava, bom, o progresso tem os seus direitos. Porque isto era a síntese do progresso. Não é? E era a contradição com tudo o resto. O progresso tem os seus direitos. No entanto, embora a esses direitos haja por vezes que sacrificar muitas coisas, nem tudo se lhe deve sacrificar. E quanto à questão do corte das árvores na avenida, é perentório. Claro que não, dizia o Colino. A arquitetura da avenida é péssima. E se tirarem as árvores que a escondem, o espetáculo que teremos será inevitavelmente feio. Além disso, há o problema das árvores em si. Convém não esquecer que algumas dessas árvores têm mais de 100 anos. Bom, o desfile enfim, de personalidades nomeada é incrível. O Paulino Montes, o pintor Fernando Santos, o próprio Almada Negreiros. Bom, a campanha Salve-se à Avenida acabou mesmo por assumir alguns foros politicamente menos aceitos e, claro, que foi sumariamente retirada. Não sei que também não tivesse introduzido aqui, outros espaços e outros contextos de uma oposição que não está distraída. Quem se lembra? Fiz a avenida e os edis fizeram tive a estátua ali esculpida, que afinal já lá não está. Fugiu pelo cano, porque eu disse àquele primor, cava atrás da do Herculano, porque tu ainda és pior. Só Oliveira Martins fica num talhão, os Oliveiras nunca saem de onde estão. Fiz a avenida rasgada, comprida, qual estrada florida, num hino à claridade. No fim de tudo, cavaram, furaram para abrir um canudo e foi-se a liberdade. Cá no meu plano não havia, podem crer, este metropolitano que a avenida vai conter. Isto é de agora, no meu tempo e para andar, tinha o Ripper, tinha o Chora, o americano e o Salazar. Este dos quatro foi talvez o mais veloz, mas já não anda,
faz-nos só andar a nós. Quis a avenida rasgada, Bom, isto é uma comprida, pérola. qual estrada florida, no hino à claridade. E conta imensa coisa, porque ele agora vai se referir a outros dados importantes. E foi... Nomeadamente a campanha da alfabetização, fazendo chacota a dizer, bom, é ótima a campanha da alfabetização, porque enchem a Avenida da Liberdade de cartazes que ninguém consegue ler, não é? E, portanto, esta era a nossa cidade. Uma cidade que, precisamente nesta altura do metropolitano, é visitada pela Rainha Isabel II, e com isto queria também evocar aqui alguns tópicos. Estes são os anos em que a contestação externa do regime, por causa da questão colonial, começam a intensificar-se. 55, como sabem, é então o ano agora sim da entrada de Portugal nas Nações Unidas, e a partir de 55 e nos anos seguintes, e sobretudo depois da Guerra Colonial, a denúncia e o combate à questão do colonialismo português, à violação dos direitos humanos, começa a intensificar-se. Anos em que, no fundo, também o regime tenta esgrimir a sua posição externa. O episódio, por exemplo, em torno da Unesco é interessante, coloca-se depois da adesão às Nações Unidas, em que o regime é pressionado para aderir à Unesco, Salazar não quer, por outro lado avança, porque com a ideia de conseguir, tal como tinha sido o propósito das Nações Unidas, influenciar e defender as suas ideias nestes fóruns internacionais tão críticos relativamente a Portugal. Estes anos são também, então, anos em que há alguma preocupação nesta afirmação externa, que evidentemente cresce em contestação, entretanto, muitos outros acontecimentos no plano da descolonização vão ocorrer no plano internacional, e em que Salazar procura também, enfim, fazer algumas relações públicas, digamos assim, com o convite a Portugal e com a vinda, a recepção em Portugal de várias personalidades estrangeiras. Enfim, vem o Selassie, vem Isabel II, quer dizer, há aqui, estes anos são de facto aqui anos também para aproveitar isso. Uma das visitas mais célebres foi com certeza a da Rainha Isabel II, que depois foi ao São Carlos. Há fotografias e coisas lindíssimas, e esta é a nossa cidade também, quer dizer, nós saíamos daqui, evidentemente que víamos os meninos descalços e com sangue nos pés, mas esta era a cidade que nós tínhamos e que tivemos durante muito tempo, que procurava esta forma de cosmopolitismo, digamos assim, neste São Carlos. Lá está ela. Eu só descobri no outro dia que esta tribuna, que uma vez que fui lá, ou várias, mas uma das vezes explicaram-me que havia ali qualquer coisa estranha. Ela tinha uma elevação interna que foi precisamente feita para a rainha, para ela ficar mais alta, senão quando chegava ali não se via. Dava-me a lembrar por causa de haver. Mas enfim, é esta tentativa de sumptuosidade, mas afinal de contas num programa que foi uma coisa péssima, e portanto, quer dizer, são estes os contratos da cidade que nós temos nos anos 50, mas com fortíssimas também diferenças entre aquilo que era a coexistência de pessoas também muito, muito distintas. Mas numa cidade, num país onde, enfim, temos estado a referir os contextos políticos, esse enquadramento institucional, um país que, entretanto, também, como sabemos, em 53 é a mudança de turno na sequência da morte de Carmona e a entrada de Carveiro Lopes, que muda precisamente também numa expressão semântica a palavra de colónias para províncias ultramarinas, que muda evidentemente também outras enfim, denominações, procurando, enfim, fazer de conta que se adaptava a esta modernidade, e portanto as tensões são muito grandes, efetivamente, num país e numa cidade onde as coisas também não deixam de acontecer. Uma das coisas que acontecem, e que também eu gostava de referir neste contexto, teve a ver precisamente também com as alterações ao nível da organização, da ciência e da política científica. Para prestar um bocadinho também daqui de homenagem àquela geração de médicos que este quadro nos faz sempre lembrar, que recuando ao início do século XX tinham avançado no sentido da criação da primeira entidade em Portugal dedicada à organização da ciência.
acreditando de facto que a promoção da ciência era vital para o desenvolvimento económico do país, as coisas começam a surgir ligadas, reflete de forma muito clara a necessidade de promover esse desenvolvimento. A matriz republicana está aqui muito explicitada, mas de facto acabará só por ser, já em 1929, em plena ditadura militar, que é criada a Junta de Educação Nacional, não é? Ela será criada, esta Junta de Educação Nacional, já no contexto dos anos 30, onde estão homens fantásticos como Celestino da Costa, como Luís Simões, enfim, como um conjunto de individualidades a quem todos devemos muitíssimo nesta lógica de criação da primeira entidade destinada a promover, a estimular a organização da ciência em Portugal e que tem uma profunda, dívida, digamos assim, relativamente a essa geração de médicas e de facto de médicos. E de facto nós vivemos este tempo, enfim, de alguma mudança e reformismo bastante inconsequente, mas muito proclamada durante a Primeira República. Depois vivemos de facto aqui estes momentos iniciais do Estado Novo, onde também esta modernidade não era possível, e vamos entrar agora aqui nesta fase que acompanha a década de 50, onde no fundo as coisas começam a mudar de forma mais explícita, não é? E é um pouco que eu tenho tentado traduzir aqui. Reparem, este é o nosso país, este é o retrato do nosso país, não é? Cá está, reparem o número de engenheiros licenciados que nós temos, que é baixíssimo, estas taxas de crescimento que começam a surgir e sobretudo aqui no número de estudantes, no número de diplomados e nas taxas de analfabetismo, estes indicadores que, enfim, que eram efetivamente muito modestos, frustrantes, eventualmente, mas resultantes de políticas públicas que estavam muito aquém de querer promover tudo isto. E, portanto, este segundo pós-guerra e esta realidade que se vive nesta cidade, em parte partilhada por Coimbra, em parte partilhada pelo Porto, com muitos protagonistas também, mas de facto aqui afirma-se um certo epicentro, que acabará por depois estar associado ao Instituto para a Alta Cultura, que sucedeu à Junta de Educação Nacional. E, portanto, este período, que foi um período de facto de expansão económica, que assistiu também a este desenvolvimento, a esta industrialização no quadro internacional, teve os seus reflexos em Portugal, embora contidos sempre dentro desta lógica, digamos assim, truncada, dedicada também à ciência. É que os paradoxos são outra vez muitos, não é? A verdade é que a perda da autonomia desta entidade é muito grande, a tendência para a sua tensão e conflito com os poderes públicos vai-se evidentemente acentuando. O próprio Celestino da Costa acabará por ser um dos professores expulsos pelo Estado Novo, mas ao mesmo tempo não esqueçamos também o seguinte: de forma contida, de forma mitigada, de forma por vezes até ridícula, a verdade é que é este Instituto para a Alta Cultura que cria só até à década de 50 quase 30 centros de investigação, que financia os bolseiros que vão para o estrangeiro, que financia também o seu regresso a Portugal e a criação de espaços para que eles possam trabalhar e que dará continuidade a isso depois, durante o Instituto para a Alta Cultura até 52 e depois de 52 com o Instituto de Alta Cultura. Reparem que está sempre confinada àquilo que o regime permite, como é evidente, não é? A nossa ciência é a ciência que o regime consente. É aquelas áreas em que se acha que as coisas podem acontecer sem criarem choques excessivos, mas onde muitas vezes o ímpeto e a dinâmica dos seus protagonistas rasga esses limites e contradiz de facto esse regime. Bom, foi isso que acabou também, como sabemos, por desencadear o processo que já vem, enfim, de trás, que não surge só em 46, 47, que já vem de trás, como sabemos. A ditadura militar
já em 1928 tinha exigido várias coisas, o decreto depois de 35 já do Estado Novo tinha criado um quadro já legal e discricionário para a limpeza ideológica da função política, não esqueçamos disso, e foi de resto com base nesse diploma que muitas depurações políticas até ao fim do Estado Novo aconteceram, designadamente esta da expulsão dos professores de 1947. E, portanto, esta é também a cidade que nós temos, este é também o país que nós temos e esta é a elite que convive com os homens que estão neste quadro e com o espírito que está associado também àquela academia informal que reunia estas conversas e onde o sentido crítico relativamente à ditadura evidentemente acontecia. Enfim, foram muitos os expulsos e aquilo que significou para a limitação também para a vida da ciência, para o seu desenvolvimento foi óbvio. O Instituto de Alta Cultura depois sucede ao para a Alta Cultura entre 52 e 64 e é nestas franjas que nós vamos encontrar também personalidades que depois vão fazer a diferença, não é? O contraste, como é óbvio, é grande com o que acontece lá fora, mas atenção, a seguir à Segunda Guerra Mundial, dentro da GEN são criadas 10 dinâmicas, 10 centros ligados ao nuclear, por exemplo, não é? E é criada também a nossa Junta de Educação Nuclear. Agora, é preciso perceber em que franjas é que isso acontece, por um lado, a forma contida que lhe é proporcionada, mas por outro lado também como é nestas esferas que vamos encontrar tantos destes homens que depois vão fazer a diferença na modernização e na ruptura que porá fundo ao Estado, que poderá um termo ao Estado Novo. E depois da visita de Isabel II e do que ela significou, não é? Sem esquecer então a crítica crescente a Portugal e tudo que no fundo estava cada vez mais explicitamente denunciado com uma voz muito forte também da oposição, quer externamente, quer internamente. Temos então este momento com que a década de 50 encerra Portugal. Enfim, com a candidatura do general Sem Medo, que acaba por criar aqui então um ciclo de mudança e de gerar aqui um terremoto, como tem sido conhecido, deste general Sem Medo que de facto percorre o país e que, tendo vindo de dentro do regime, tem um contexto e um leque e uma amplitude de aceitação e de acolhimento que foi verdadeiramente esmagadora. Era impossível já esconder tudo isto, o regime estava a esboroar-se, enfim, ainda todavia sobreviveria também pelas suas ferramentas repressivas mais uns quantos anos. Mas enfim, é com isto que nós chegamos à década de 50, que terminará depois efetivamente com um outro momento que será muito relevante para Portugal, em termos de internacionalização, que foi a adesão à EFTA, em 1959 e depois consagrando-se a partir de 60, e o início de um ciclo que depois, enfim, muito marcado pelo ano de 61, o ano de todos os perigos e um ano terrível para o regime e, efetivamente, dentro desse ano de regime, um ano terrível para todos nós com o início da guerra colonial e essa reta final que nos levará ao fim do Estado Novo. Enfim, esta foi a forma como eu vi a década de 50. Muito obrigada. Obrigado, Dr. Fernando Rebouco. Não sei se há alguma disponibilidade para algumas perguntas. Há uma pergunta aqui alguém que tem que saber se pode considerar a Ferreira Dias como biólogo da industrialização do Estado Novo. Sem a mais pequena dúvida, a Ferreira Dias devemos a principal dinâmica e lei de industrialização do país, a célebre Lei 2005, que tinha duas componentes muito importantes, o fomento, aliás chama-se mesmo Lei do Fomento e da Reorganização Industrial, por um lado através do fomento criar um conjunto de indústrias base, que também andávamos a lutar por elas há umas dezenas de anos, e por outro lado reorganizar o tecido industrial português, com aliás lógicas completamente autoritárias. Um dos poucos exemplos que foi bem sucedido a esse nível foi o da atual Cortadoria Nacional do Pelo, que é hoje líder mundial em cortadoria do pelo, mas que foi uma coisa violentíssima. É certo que a lei do Ferreira Dias, a proposta de lei do Ferreira Dias, que foi aprovada em 1945 na Assembleia Nacional, já ele tinha sido corrido do governo. Ferreira Dias, ele é o autor das duas leis, da industrialização e da eletrificação do país,
mas as duas são aprovadas já com ele corrido do governo, ele era subsecretário de Estado do Comércio e Indústria, do Rafael Duque. As leis foram aprovadas com imensa resistência e só foram aprovadas naquele intervalo. E o Ferreira Dias depois escreveu uma obra, que depois recebeu um prémio do CNI, Linha de Rumo, que muita gente conhece, no fundo manifestando a sua agrura e a sua tristeza, porque a sua lei de 2005 ficou por cumprir, como todos sabemos. E, portanto, os anos seguintes foram o debate entre dar continuidade ou não na lei de 2005, deixou um enunciado incrível, um enunciado muito, muito importante, teve um revés depois numa política um bocadinho mais conservadora com o Castro Fernandes, mas depois foi a inspiradora dos outros ministros e, no fundo, da tónica industrializante que acabará só por sair vencedora no final da década de 50. Mas sim, ele é, sem dúvida, o principal ideólogo nesta segunda metade do século XX da industrialização do Estado Novo. Depois sucede-se já com um contexto bastante diferente a lei de Rogério Martins, a lei da indústria de Rogério Martins já em 72. Só mais alguma? O metro é uma coisa incrível. Vou dizer-lhe que o metro fez uma coisa extraordinária. Tem uma coleção de fotografia absolutamente brilhante, feita com os maiores fotógrafos, tem um conjunto de reportagens de vídeo incríveis e, portanto, e conservou tudo isso muito bem. É das poucas destas empresas. O trabalho que fez de preservação do seu arquivo fotográfico é fantástico. E depois tem muitos... Houve uma coisa que eu não contei. Neste entusiasmo todo da cidade, vale a pena ler as reportagens, porque as pessoas saíam para a rua e faziam as coisas mais incríveis, não é? De tal maneira que o metro teve que abrir os célebres mirones, que eram os quadradinhos nos tapumes, para as pessoas verem. Então tinha o manual do mirone, os panfletos para os mirones. O manual do mirone é uma coisa deliciosa. E quando o metro inaugurou em 1959, às tantas tiveram que fechar, temos ali depois com o Beijamão ou o Cardeal, tiveram que fechar o metro, porque as pessoas iam loucamente para dentro das estações do metro. Eram pouquinhas, era o centímetro, não é? Mas iam loucamente para assistir ao deslumbre daquela técnica. Então iam para lá passar o ano, foram todos para lá passar o ano, com garrafões, com tudo, e tiveram que fechar as portas. E depois os testemunhos das pessoas que contavam que iam ver as luzes neon, e depois quando apareceram as escadas rolantes, não é? Aquilo era uma coisa, as pessoas vinham da província para ver, não é? É uma coisa... O pai? Para mim, para a minha irmã, eu nasci em 59, não a ver. Comecei para ir há uns 4, 5, 6 anos com a minha avó. E eu vou mudar para aquelas... A loucura era... Portanto, dá para fazer as exposições que quiser. Não percebi. O movimento das coisas, só o movimento salsa unida, vai estar a dizer que e com essa gente também muito delas comunitárias. Isso é importante. Quando é que debateu para também perceberem que seria uma coisa boa ou foi dissolvendo? Não, vai-se dissolvendo, não é? A censura acabou com o Salve-se à Avenida, como é evidente, não é? Resolve-se. Algumas das palmeiras foram repostas, outras não. A estatuária ficou, ainda também houve uma série de brincadeiras com a estatuária e os humoristas também, alguns intelectuais a brincarem. Não, mas sim. O problema é que o esventramento da avenida foi brutal, não é? Aliás, depois eles tiveram que acelerar aquilo tudo porque vinha a rainha. Então há fotografias notáveis com dezenas de calceteiros, todos assim, curvados, não é? Naquela posição que eu não... a fazer aquilo porque a rainha chegava e o Coche tinha que passar. O decréscimo da população de Lisboa é um decréscimo relativo, não é? Quer dizer, ela não está a crescer mais, não é? E sobretudo porque a partir de 60 os níveis de imigração também se começam a acentuar muitíssimo, não é? Portanto, nós temos anos com 130 mil pessoas a sair do país de imigração legal.
não é? E, portanto, houve um grande movimento de êxodo rural, de facto, e a chamada também para a industrialização durante a década de 50. Ele não deixa de acontecer também durante a década de 60, mas não diminui, não é? O ritmo do crescimento é que é menor, não é? É sobretudo isso que acaba por acontecer. E não é na década de 60, não é? Ela, quer dizer, é da década de 60 para na década de 60, ela em 1960 está pelos 802 e depois desce para 769 em 1770. E a guerra? Há alguma ideia de qual é o tipo de mão de obra que existia para o metropolitano? Ou seja, foi gente que veio da província? É gente que vem de todo o lado. É gente que vem de todo o lado. Não é? São operários civis, não é? Esses favoritos, a Câmara não está a funcionar. A minha? Sim. Porquê? Eu estou aqui. Tirar a partilha? Oh, não sou eu. Não. Eu estou sem partilha. Não sei o que se passa. Deixa eu ter aqui. Eu acho que é porque se calhar está a acabar a hora. É capaz de ser isso. Não sei o que é que aconteceu. Já está. Mas eu estou... Não sei o que é que aconteceu. Então, qual Aqui, se quiser. Fique aqui. Queria fazer também só uma pergunta. Relativamente às obras do metro, houve alguma intervenção de técnicos estrangeiros ou foi só parte da casa? A maior parte do que é feito é para a competência na área da engenharia civil é impressionante. Claro, o equipamento é estrangeiro, nós estamos a fazer, algumas reportagens no Sorefam, etc. Mas alguma tecnologia tem inspiração externa, mas o essencial é a engenharia nacional. A engenharia é nacional. É incrível. A engenharia nacional. E a tendência é manter-se, não é? Nós ficamos com aquela má imagem depois daquela imagem do primeiro passo. Mas, enfim, temos este princípio de valorizar o que é mau e ignorar o que é bom. Aquilo que o Metropolitano fez, por exemplo, ali no Chiado, ou que fez aqui a Tentativa da Torça daqui de Campo Grande, é incrível mesmo em termos internacionais. Mesmo o Terreiro de Passo, depois como se resolveu, não é? Muito bem. Acho que não há mais perguntas. Ora, é assim. Muito obrigado. Gostei mesmo. Este